Oi, gente, olha onde eu tô, na escola. Vim gravar o vídeo dessa quinta-feira aqui hoje, tá bom? Eu queria retomar um pouquinho o que nós temos trabalhado essa semana. Nós temos falado sobre medidas, tá? Mas a gente falou sobre medida de tempo e a gente tinha falado sobre essas medidas de tempo antes de nós ficarmos afastados da escola. E é uma coisa que a gente costumava falar sempre, até por conta do calendário, dos horários das coisas que a gente tem que fazer aqui na escola e tudo, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho, resgatar um pouquinho, dois tipos de medidas. Nós temos a medida de massa e a medida de capacidade. A unidade da medida de massa que nós usamos é o quilo e o símbolo é kg, de quilograma. Lembrando que quando eu vou falar o grama é no masculino, não no feminino, tá bom? A gente acaba se confundindo, mas o grama é referente a peso. A grama é aquela plantinha que a gente pisa em cima para jogar bola, aquelas coisas, né? E nós temos, na medida de capacidade, a unidade de medida é o litro, que o símbolo é o L, tá bom? Pode ser minúsculo também. O que acontece? Algumas coisas geralmente são medidas pelo peso, né? Você mede a massa em quilo, usa a questão do quilo. E algumas coisas geralmente são medidas a medida de capacidade geralmente é pelo litro. Ou seja, as coisas sólidas, a gente usa a medida de massa e as coisas líquidas, geralmente a gente usa a medida de capacidade, tá bom? Geralmente. Quando a Kátia fala geralmente, quer dizer que pode ser diferente? Pode. Eu tenho alguns elementos aqui para a gente pensar. Quando é vendido, por exemplo, este aerosol, ele vem com dois tipos de medidas. Olha só. Ele vem, tá dando para ver? Com a medida de massa e a medida de capacidade. Olha lá. Ele tem 360 ml e tem 305 gramas. Então, esse aerosol, ele tem os dois tipos de medida. Por isso que eu disse para vocês, nem sempre... olha, deu um sinal. Legal, né? A gente lembrar desses sons da escola. Nem sempre vai ser utilizado só o peso, o quilo ou o litro, tá bom? Mililitro é quando eu divido o litro em 1000 pedacinhos. Por isso que fala mililitro, vem de 1000. Então, se aqui tem 350 ml, que é o mililitro, se a gente tivesse 1000, isso daqui seria uma parte 350 só do 1000, tá bom? Bom, geralmente a água ela é vendida com a unidade de medida litro, né? Geralmente. Isso significa que eu posso encher essa garrafinha só com água? Não, eu posso encher de semente. Ah, Kátia, mas a semente não é peso? Sim, quando se compra essa semente, eu compro por peso, ou seja, eu uso a unidade de medida do quilo. Mas eu também posso pegar uma garrafinha, e vocês fazem isso, né? Quando vão brincar no tanque de areia, pegam um recipiente e enchem ele de terra, pode encher de semente, ele vai continuar sendo 1 litro. Só que o litro vai poder variar de peso nesse caso, né? 1 litro de água vai pesar um tanto, 1 litro de semente vai pesar outro tanto, 1 litro de algodão, imagina, o litro de algodão, ele vai ter um outro peso, mas ele vai ocupar o mesmo espaço. A garrafinha não vai ficar maior nem menor. O que cabe aqui dentro vai ser do mesmo tamanho, tá bom? Então, essa é a capacidade da garrafinha. A mesma coisa quando a gente trabalha com copo, né? Eu posso pegar um copo de água ou eu posso pegar um copo de terra. O espaço aqui dentro não vai mudar.
né? Mesmo que a forma mude, o espaço continua o mesmo. Naquela atividade que eu deixei pra gente fazer em sala de aula, ela trata sobre isso, tá bom? A gente vai fazer umas experiências aí pra gente ver se, quando a gente muda o que põe dentro, o tamanho do recipiente muda também, tá? Mas isso a gente faz em sala de aula quando a gente voltar. Tem uma coisa que nós temos usado bastante, olha o da nossa sala, lembra? Esse daqui é do segundo ano, agora eu não lembro. Se é do 1 ou do 2, porque eu misturei os dois, não lembro. Mas geralmente o álcool em gel, ele é vendido por medida de capacidade, pelo litro ou mililitro, tá bom? Aí o livro é vendido como? Pela unidade. A unidade de medida do livro aqui, na verdade, não é o peso nem a capacidade, não é a massa nem a capacidade, né? O livro, ele tem um valor, se coloca um valor, que aí nós utilizamos o sistema monetário, que nós vamos fazer atividades também, a gente já fez e nós vamos voltar a fazer atividades sobre o sistema monetário, tá bom? O CD, eu também costumo comprar, não, gente, quase ninguém usa CD hoje, né? Aqui na classe nós temos um toca-CD, até ele deu defeito, né? Mas a gente coloca um valor nele, a gente usa o valor dele é pelo dinheiro, né? É pela unidade, tá bom? E eu coloquei aqui uma coisa interessante, que a cola de vocês, olha, essa é da Maria Clara. Sem óculos não enxergo direito, né, gente? Essa cola é interessante porque ela é um recipiente, então a gente acha que ela é vendida por medida de capacidade. Só que colas geralmente são vendidas pelo peso. Então, a medida é o quilo. Nesse caso, como a cola tem bem menos de 1 quilo, essa daqui é pelo grama, tá bom? É quantos gramas tem. A fita crepe, ela é vendida por comprimento, então é um outro instrumento de medida que nesse caso vai usar 1 metro, tá bom? Eu peguei aqui essa semente, gente, olha só, eu peguei essa semente porque eu vou preparar um pacotinho para vocês. Quando ela foi comprada, a medida utilizada, a unidade de medida foi o quilo, tá bom? Ela tem mais de 1 quilo, eu já usei ano passado e vou usar esse ano de novo. Isso daqui é semente de alpiste, que é para nós fazermos uma experiência na aula de ciências. O que nós vamos fazer? Inclusive, eu já vou pedindo para vocês, semana que vem nós vamos precisar de uma caixa de papelão, porque nós vamos plantar 2 vasos, tá bom? Um vaso a gente vai deixar receber luz do sol e o outro vaso nós vamos tampar com essa caixa de papelão. Então, para a próxima semana, já vão providenciando uma caixa de papelão. Eu vou até pedir aqui para o pessoal da escola ver se eles guardam as caixas que vieram os materiais de vocês. Porque como vocês vêm buscar a semana que vem, pode ser que tenha caixa de papelão aqui. Quem não conseguiu no supermercado, consegue aqui na escola. Pode ser que sim, né? Porque tem aluno levando caixa embora, porque os meninos estão levando materiais, assim, os mais velhos levam bastante materiais. Vocês também vão levar uma quantidade significativa, né? Então, aí nós vamos fazer essa experiência e o alpiste foi comprado por quilo, tá bom? Essa que foi a unidade de medida utilizada. Joinha? Então é isso. Eu volto daqui a pouquinho. Gente, na página 104, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício onde vocês têm que calcular. Vou representar uma jarra, não vou desenhar a jarra, né? A jarra seria assim, tá bom? Uma jarra de água que tem lá na atividade de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou representar a jarra como uma forma maior, tá bom? Lá na atividade de vocês está falando assim, ó, 1
encher uma jarra com líquido, né? Você vai usar 5 copos. Então, eu vou representar os copos. Eu não estou desenhando o copo. Eu estou representando o copo, tá bom? Então, uma jarra, você usou 5 copos, tá? Se você tivesse que usar copos menores para encher essa jarra, você precisaria de mais copos ou menos copos? Com 5 copos desse tamanho, você consegue encher essa jarra. Mas se você fosse usar copinhos, deixa eu fazer forte para aparecer aqui. Se você fosse usar copinhos menores, você ia precisar só de 5? Você ia precisar de mais copos ou menos copos? O que você acha? E você precisa responder para mim. Essa é uma página que eu estou pedindo para fotografar e mandar para mim. Não, foi outra. Confundi. Então, é esse o exercício. Se você vai precisar, sendo copos menores, se você vai precisar de mais copos ou menos copos, tá bom? Aí, a segunda parte desse exercício está pedindo para você me responder quantos copos daquele ali eu precisaria para encher 3 jarras. E aí, pessoal, vou dar uma olhadinha para a mamãe, para o papai, para a vovó, para a titia, para a minha ajudante lá em casa. Desenha. Se uma jarra usou 5 copos, para encher 3 jarras, quantos copos serão necessários? Essa jarra cabe 5 copos aqui dentro e 3 jarras. Essa outra jarra também vai precisar de 5 copos desse, essa também vai precisar de 5 copos desse. Você pode representar isso com o desenho ou com uma expressão numérica. Mas para você colocar uma expressão numérica, você tem que compreender o que aqueles números estão querendo dizer. E aí, o adulto que for verificar a sua tarefa, você tem que contar para ele como que você pensou, né? Porque às vezes a gente coloca, mas a gente nem entende o que a gente colocou. Por isso que é tão importante a questão do desenho. Tá joia? Nem que for para pegar os copos na sua casa e ver quanto que caberia, né? Hipoteticamente, quanto que caberia, tá bom? Então, esse é o exercício da página 104, tá bom? Produtos medidos pela massa e pela capacidade. Como eu conversei com vocês na revisão da questão das medidas de massa ou de capacidade das unidades de medida, geralmente os produtos são vendidos ou por massa ou por capacidade. Então, o que a Kátia quer pedir para vocês neste exercício da página 105? Você vai escrever para mim produtos que geralmente são vendidos por massa ou por capacidade. Então, eu quero produtos que são vendidos por quilo ou grama e produtos que são vendidos por litro ou mililitro, tá bom? Então, por exemplo, shampoo. Vai lá olhar. O shampoo, gente, se ele for vendido por medida de capacidade, lá vai estar assim, por exemplo, geralmente os shampoos têm, sei lá, 900 ml. Vai lá olhar. Ai, eu já falei. Ou será que são 900 gramas? Como que o shampoo está colocado? Tudo bem que eu dei uma dica, né? Agora vai lá olhar o feijão. O feijão da sua casa, ele é vendido por... aliás, quando você compra por quilo ou você compra por litro? Se for por quilo, você vai escrever lá, né? Feijão. De um lado vão ser os que são por massa e do outro lado são os que são por capacidade, litro ou mililitro. Olha lá o feijão, o óleo da sua casa. Olha lá na embalagem, ele é vendido como? Quando você vai comprar, você compra 1 quilo de óleo ou 1 litro de óleo.
Lembrando que algumas coisas são vendidas por gramas, porque tem menos de 1 quilo ou menos de 1 litro são vendidos por mililitro, tá bom? Dá uma olhada aí nos produtos que costumam chegar do supermercado da sua casa, tá bom? Essa atividade é para isso. E depois vai ter um exercício, gente, que vocês vão colocar para que servem esses símbolos aqui, ó. Pode ser com letra minúscula, geralmente é assim, né? Tá bom? Pode, mas para que ele serve? Para que se coloca esses símbolos? Tá bom? Então essa é a página 105 que você vai trabalhar. Aí você pode pausar o vídeo, continuar. Pausa o vídeo, continua, tá bom? Tem que ter aquele tempinho de você escrever e você vai escrever da melhor maneira que você souber. Se o papai e a mamãe não puder ficar do seu lado, você vai fazer o melhor que você conseguir. Depois eles vão dar uma olhada? Vão. Mas você vai representar aquilo que você consegue, tá bom? Até mais. Pessoal, nós vamos falar agora sobre sistema monetário. Nós já trabalhamos com o sistema monetário antes, né, de nós nos ausentarmos da escola. Eu até indiquei para vocês um site que é o Atividades Educativas, que tem alguns exercícios sobre o sistema monetário que é interessante a gente trabalhar, tá bom? Nessas atividades, é muito importante que vocês façam o desenho das cédulas, tá bom? Se precisar fazer de moeda, tudo bem também, moeda tá valendo. Então, vamos lembrar aqui quais são os principais valores que nós temos nas cédulas. Nós temos cédulas valendo 100, cédula valendo 50, cédula valendo 10, 5, 2 e as moedas de R$1. Aí as moedas a gente vai ter de 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, tudo, mas vocês não vão usar isso hoje, tá? Na verdade, os exercícios que nós vamos fazer agora são os exercícios mais que nós vamos utilizar a nota de 10 e a nota de 5. Tem exercício que vai utilizar as outras notas também, mas teria um jogo na página 107 que nós faríamos na escola. Eu não vou mandar para vocês fazerem em casa, lógico. Só que nesse jogo, o que acontece? Vocês utilizariam as notas que estão no anexo do livro de matemática de vocês. Mas a gente ia fazer assim, grupos de 5 e ia ter que pegar a nota de todo mundo ia ter que colocar numa caixinha que ia ser a poupança daquele grupo. E com algumas propostas a gente ia utilizando esse dinheiro. Então, lá nesse jogo, nós utilizaríamos, porque é isso que tem no anexo, nós utilizaríamos notas de 10 e notas de 5, para você representar quantidades. Então, nos exercícios da página 108, você vai representar essas notas. Como no seu livro tem um anexo só e você não vai ter dos outros participantes, o dinheiro que tem no seu livro não vai ser suficiente para você representar com as notas e depois copiar. Mas você pode desenhar, tá bom? Por exemplo, se for para representar a quantidade 25, usando as notas de 10 e de R$5, como que você pode representar? Vou tentar desenhar um pouquinho maior aqui para poder ficar melhor para vocês, tá bom? Olha só. 25, eu posso usar duas notas de 10 e uma nota de 5. Ah, Kátia, mas eu não posso usar duas notas de 1 e uma moeda de R$1? No exercício da página 108, não. Você só vai usar cédulas de 10 e de 5, tá bom? Agora, no da página 106, aí você vai poder resolver com outras notas. O que é importante é que você
Desenhe as notas, tá bom? Algumas crianças têm facilidade só para colocar o valor, mas especificamente na página 108 tá sendo pedido para você desenhar as notas, tá bom? Vocês vão ver umas colunas lá e tá pedindo para desenhar as notas. Então, por exemplo, a quantidade 25, eu posso representar com 2 grupos de 10 e uma nota de 5. Olha como que a gente trabalha também com o sistema de numeração aí com as dezenas. Ou 25, eu também posso representar, se eu tiver que pagar alguma coisa, ó, eu vou representar 10, 5 com 5, 15, 20, 25. Viu só? Então, eu posso fazer de um jeito ou eu posso fazer de outro, tá? O que eu quero é que você procure formas de representar. Na página 107, gente, vocês vão representar com notas de 10 e de 5. Agora, na página 106, você pode representar o valor com outras cédulas. Tudo bem? É isso aí, vamos trabalhar com o sistema monetário hoje, tá? A gente fez uma revisão das medidas e vamos trabalhar com o sistema monetário, tá? Gente, tem uma atividade que nós vamos fazer na semana que vem, que vocês vão precisar utilizar folheto de supermercado. Sabe aqueles folhetos que vem o preço das coisas? Os supermercados têm entregue bastante nas casas. O que você pode fazer, ou melhor, pedir para um adulto fazer? Pega, pendura no varal, deixa lá, porque aí se tiver algum bicho, o bicho morre, para você poder utilizar, tá bom? De um dia para o outro, né? Deixa no varal lá secando, esturricando, porque o coronavírus ele seca, ele não gosta de sol e também o tempo mata ele, né? Então ele não sobrevive tanto tempo assim, tá bom? E nós vamos precisar, então, se já tiver aí na sua casa, você já reserva. Se não tiver, vê se eles entregam no fim de semana ou se algum adulto vai ao supermercado, você já pede para pegar um folheto para você, tá bom? Que nós vamos usar para a atividade da semana que vem, da segunda-feira, tá bom?